Boa tarde, quero trazer aqui uma palavra para vocês. Estou aqui nessa tarde, estou aqui no meu trabalho, está tranquilo, então é um bom momento para a gente falar de Jesus, para aqueles que querem receber a palavra de Deus. Então está aqui Mateus 12, no versículo 46 até o 50. Vai falar: falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhes disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Perguntou quem? Jesus. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então a palavra de Deus aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, nesses versículos que eu citei, ele deixa bem claro quem são os irmãos dele, Então aqui, nessa passagem, no versículo 47, chegou uma pessoa, Jesus estava pregando o evangelho para uma multidão, levando a mensagem do pai dele, aquilo que o pai dele incumbiu ele, de trazer a mensagem, de apontar o reino de Deus para as pessoas, e Jesus estava pregando para uma multidão. E nesse momento que Jesus estava pregando para essa multidão, chegou uma pessoa até Jesus e falou: alguém lhes disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então Jesus, no propósito dele ali, que ele estava levando a palavra para aquela multidão, ele não parou de fazer aquilo que ele estava fazendo, que era pregar o evangelho. Então os irmãos dele, a mãe dele e os irmãos dele queriam uma oportunidade para falar com Jesus. E na lei judaica, se nós formos vermos na lei judaica, a família era uma coisa honrosa para eles. Eles honravam os seus familiares. Por que aqui Jesus ele não parou e foi atender os irmãos dele, a mãe dele e os irmãos deles que estavam lá fora? Aí vamos parar para pensar. Jesus estava desonrando a família dele biológica aqui nesse momento? Não. Jesus ele não estava desonrando a família dele. Jesus aproveitou o momento aqui para mostrar espiritualmente quem são os irmãos dele e a família dele espiritual. Então o que eu quero trazer aqui nessa mensagem? Jesus ele fala aqui: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E Jesus estendeu a mão aqui no versículo 49, vai nos mostrar que Jesus estendeu a mão para os discípulos e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Então é o que? A família espiritual, são aqueles que acompanham, são aqueles que obedecem a Deus, que Jesus mostrou que são quem é a família dele, não desmerecendo a família biológica. Aqui Jesus não estava desmerecendo a mãe dele biológica, mas ele quis mostrar que a família dele são todos aqueles que fazem a vontade do Pai dele, de Deus que está no céu. Então houve um momento aqui e ele mostrou, ele fala, estendendo a mão para os discípulos, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Por quê? São todos aqueles que seguem a Cristo, que obedecem à palavra de Deus, são irmãos de Jesus, é a mãe de Jesus e os irmãos dele. Então são todos esses. Então não adianta eu achar que eu vou estar lá no mundo, como muitos falam: eu creio em Jesus, eu obedeço a Deus, mas não obedece os princípios de Cristo, não
não faz parte da família espiritual. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis mostrar quem é a família dele, a família espiritual, aqueles que vão herdar o reino de Deus, são todos aqueles que obedecem a Deus. Então, se eu obedeço a Deus, eu faço parte dessa família de Cristo, do reino de Deus. Agora, se eu não obedeço a Deus, se eu estou nas práticas mundanas, se eu tenho um mundo a bel prazer, igual muitos têm, não querem saber de Deus, essas pessoas não fazem parte da família de Deus. Não fazem, não vão herdar o reino de Deus, porque aqui Jesus Cristo ele não priorizou aqui a família biológica, mas sim a família espiritual. Quem é a minha família espiritual hoje? A igreja, a qual eu congrego, meus irmãos em Cristo Jesus, são todos aqueles que seguem a Cristo. Agora, aqueles que não seguem a Cristo não participam dessa família espiritual que vai herdar o reino de Deus. Então, é essa mensagem aqui que eu quero deixar para vocês nessa tarde de hoje.